Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e eu tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc, onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, para o tema da nossa aula de hoje, eu resolvi falar um pouquinho sobre as estruturas dentárias. Aqui a gente está vendo a arcada dentária, tanto superior como inferior. E a gente pode descrever inicialmente que um adulto ele tem cerca de 32 dentes. A gente tem 32 dentes. Normalmente um adulto ele é composto por 32 dentes. Já as crianças, elas têm 20 dentes. 10 dentes na arcada superior e 10 dentes na arcada inferior, né? Isso é devido ao quê? Isso é devido porque as crianças elas não têm os grupos dentários chamados de dentes pré-molares, que são esses dentinhos aqui, tanto os premolares superiores como os premolares inferiores. Além do mais, as crianças não possuem os terceiros molares, que são esses dentinhos mais posteriorizados, são aqueles dentinhos geralmente que ficam situados mais posterior, né? Lá atrás, em outras palavras. Então, aqui a gente vai ter os dentes. Cada dente, ele vai ter uma funcionalidade distinta e, consequentemente, a sua anatomia diferenciada. Como, por exemplo, a gente vai ter aqui os incisivos, né? Aqui a gente vai ter os incisivos centrais. Esses incisivos centrais, eles vão ter a funcionalidade de puxar o alimento, de arrancar o alimento, né? Durante esse processo, né, de mastigação. Então, ele puxa, arranca. E a gente deve destacar que esses incisivos centrais, eles são dentes maiores do que em comparação com a arcada inferior. No caso aqui, com os incisivos centrais inferiores. Os incisivos centrais inferiores, eles são menores em comparação com os incisivos centrais superiores, certo? Então, aqui a gente pode observar que esses dentinhos, na sua porção coronária, essa estrutura aqui a gente chama de coroa, né? Isso daqui a gente chama de coroa. Essa proporção aqui a gente chama de coroa. Já aqui a gente chama de raiz, né? A gente sabe que esses incisivos centrais, eles são, na grande maioria das vezes, constituídos apenas por uma única raiz, certo? Então, nessa proporção coronária que eu estou descrevendo aqui para vocês, ela é dividida em alguns terços. Aqui, nessa primeira camada, a gente chama de terço cervical. Isso aqui é o terço cervical. Aqui, a gente chama de terço médio. E nessa proporçãozinha aqui, eu vou chamar de terço incisal, certo? Eu vou chamar de terço incisal. Isso eu vou descrever para esses incisivos centrais e laterais também, certo? Então, aqui a gente pode observar que esses dentes, eles são constituídos por uma coroa e por uma raiz. Ainda nessa coroa, a gente vai ter também algumas estruturas que são importantes, né? Algumas estruturas histológicas, como, por exemplo, a gente vai ter essa primeira porçãozinha coronária, ela vai ser constituída por uma estrutura que a gente chama de esmalte. O esmalte é a estrutura mais mineralizada do dente, né? Ela é composta normalmente de 99,% de material inorgânico, né? Material mineralizado, que a gente chama de hidroxiapatita. Então, quando a gente se adentra à camada mais interna da estrutura dentária, né, que está por trás do esmalte, a gente tem uma estrutura chamada de dentina, né? E a dentina é justamente a estrutura que garante o pigmento dos dentes, né? Uma estrutura um pouco mais amarelada. E essa dentina, que é essa estrutura mais interna, que fica por trás do esmalte, ela já é uma estrutura orgânica, né? É uma estrutura mais orgânica. E ainda uma camada mais interna, a dentina, a gente encontra a polpa.
E o que é que essa polpa faz? Essa polpa, ela vai ter ali vários vasos sanguíneos e a própria inervação para o dente, certo? Tanto que quando o paciente ele é acometido por um tratamento de canal, né, que a gente chama de endodontia, é justamente a remoção da polpa dentária, é justamente a remoção das estruturas vasculares, né, da estrutura da inervação do dente, para que aquele paciente ele pare de sentir dor. Então, continuando a observar essas estruturas dos elementos dentários, a gente está vendo aqui o segundo elemento, que a gente chama de incisivo lateral. Aqui a gente vai chamar de incisivo lateral. Esse incisivo lateral, ele vai estar na arcada ainda dos dentes anteriores, e vocês podem ver que a anatomia dele já é propensa para que haja, né, esse processo de puxar e arrancar o alimento, como a gente pode ver. Os dentes, eles ainda vão ter outras estruturas anexas que vão favorecer com que esse dente ele fique dentro do alvéolo. O que é o alvéolo? É a estrutura óssea, né, tanto da maxila como da mandíbula, que faz parte do periodonto de sustentação, para fazer com que o dente ele permaneça ali dentro do alvéolo. Então, aqui a gente vai ver o canino. Esse canino, ele geralmente ele vai ter uma raiz bem protusa, ele geralmente vai ser um elemento dentário onde a gente vai ter a presença de muita dentina, né? Essa dentina é tão grande que vai estar dentro dessa estrutura do canino, que esse dente geralmente ele vai ter uma coloração mais amarelada. Então, eu posso descrever que ele é o dente mais amarelado de toda a arcada dentária, né? E o que é importante da gente destacar sobre ele é que ele vai ter essa estrutura aqui que a gente chama de ponta de cúspide, né? Porque os dentes caninos, eles vão trazer a funcionalidade de perfurar, né? Perfurar a estrutura do alimento, né? Ele tá mais voltado ali para ter uma pontazinha de cúspide. E aqui a gente ainda vai ter as separações, onde aqui nessa região eu vou chamar de terço cervical, aqui é o terço médio, e aqui eu vou ter o terço, né, incisal. Então, aqui a gente vai ver que esse canino, ele vai ter essa configuração morfológica, né? Então, o canino, quando a gente está descrevendo ele no seu número, a gente pode descrever os caninos superiores como o elemento dentário 23, ou 13. Quando a gente está falando sobre os dentes superiores. Mas se a gente estivesse falando sobre os caninos inferiores, a gente descreveria ele como um elemento dentário 43 ou 33. O que é que eu quero dizer com isso? Vou explicar agora. Quando eu estou falando sobre o elemento dentário 13, deixa eu escrever aqui. Quando eu estou falando sobre o elemento dentário 13, eu estou falando que é o canino da região direita, certo? O canino da região direita. Quando eu estou falando 23, eu estou falando do canino da região esquerda, da arcada superior. Agora, quando eu estou falando sobre o 43, eu estou falando do canino da arcada direita. E quando eu estou falando sobre o 33, eu estou falando sobre o canino da região esquerda, certo? Então, a gente vai entender que os dentes, eles podem ser descritos também como números, né? O elemento dentário 21, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, adiantando aqui, a gente vai ver esse dentinho aqui, que aqui a gente já começa a falar sobre os dentes posteriores,
que é justamente os pré-molares. Os pré-molares, como vocês podem observar, esse primeiro pré-molar, ele já vem aqui com duas raízes, né? Com duas raízes. Geralmente, esses dentes superiores, né, da arcada superior, eles já vão ter aí um número de raízes, né, do que em comparação com os dentes inferiores, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, isso aqui já é um pré-molar. O que seriam esses dentes pré-molares? São dentes que estão passando por um processo de transição entre os dentes anteriores, que são os dentes da frente, e entre os dentes posteriores, que são os dentes molares, que eles vão executar justamente a funcionalidade de maceração e trituração do alimento. Então, aqui a gente já está vendo, ó, o grupo dos molares. Esses molares, a gente vai ver que a sua complexidade na sua borda oclusal. Aqui a gente chama de a estrutura já oclusal do dente. Então, aqui a gente pode ver que existem várias cúspides, né? Aqui, por exemplo, nesse primeiro molar superior, a gente está vendo pelo menos 4 cúspides, que essas cúspides estão voltadas justamente para fazer o processo de maceração e trituração do alimento, né? Então, aqui a gente observa outras estruturas. Os molares, geralmente, são dentes, né, que vão ter raízes, né, no plural mesmo. Aqui, por exemplo, a gente está encontrando 3 raízes. Uma raiz na região mesial, outra raiz na região distal e outra raiz na região palatina, certo? Então, são raízes bem distribuídas. Só que a gente vai observando que a partir do momento em que sai do primeiro molar e vai chegando, né, no terceiro molar, a gente vai observando que essas raízes que estão bem separadas, essas raízes elas têm uma tendência a ficarem mais próximas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente está falando aqui sobre o terceiro molar, que muitos conhecem popularmente como o dente do siso, olha só as raízes. As raízes elas já estão, ó, bem anexadas, juntas entre si. E esses molares sempre vão ter a presença dessas pontas de cúspide, né? Aqui, ó, essas pontinhas de cúspide. Então, aqui a gente observa, ó, essas pontinhas de cúspide. Os terceiros molares, a grande problemática deles é que existe ali uma situação evolutiva. Antigamente, né, nossos antepassados utilizavam toda a arcada dentária, porque a gente tinha ali o hábito de ter refeições com alimentos mais duros, alimentos mais que precisavam de um processo mastigativo mais intenso. Hoje em dia, a gente não tem mais esse hábito de ter uma refeição composta por alimentos duros e solidificados. E por essa razão, não tem mais a necessidade de ter esses terceiros molares, né? Então, esses terceiros molares, algumas pessoas já não têm mais. Ou esses terceiros molares, eles ficam inclusos, né, dentro da gengiva, ou semi-inclusos. O que seria semi-incluso? Seria aquele dente que iniciou o seu processo eruptivo, mas por alguma razão, ele perdeu a força de erupção. Então, ele nasceu, colocou as suas pontas de cúspide, né, para a região externa, mas ele não conseguiu colocar a sua porção coronária completamente para fora da gengiva, certo? Então, aqui a gente pode observar esse tipo de situação. Vamos só observar aqui o segundo molar. Esse segundo molar, vocês já estão observando que ele tem essa porção coronária, onde existe a presença das cúspides, mas aqui a gente também tem as 3 raízes, né? As raízes bem distintas, onde uma vai estar na região mesial, outra na distal e outra na região mais palatina. Sempre a raiz distal, ela vai ser a menor de todas. Essa é uma característica mais importante que a gente deve destacar. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, de entender um pouquinho mais sobre a anatomia dentária.
E compartilhe com seus amigos, curtam se vocês gostaram, deixe seus comentários para que eu possa entender se vocês tiveram dúvida com relação à nossa aula de hoje. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal para receber todas as notificações das atualizações das minhas novas aulas. Então, é isso.